Bom dia, que a graça e a paz esteja sobre a sua vida, sejam todos bem-vindos a mais uma live devocional. Deus abençoe a vida de vocês. Vamos para mais uma semana que está iniciando com a graça e a bondade de Deus, hoje em um horário atípico. Hoje nós estamos em um horário diferente, mas não deixei de vir. Deus abençoe a vida de vocês, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a vida de cada um de vocês. Cheguei agora em casa, gente. Tava pro sul, fui chama Quarto de Sunem. Foi um evento para mulheres e alguns homens participaram separado. Foi uma bênção. Retornei agora, acordei cedinho e já tô aqui com vocês. Como é que vocês passaram o final de semana? Passaram bem? Foram bem do final de semana? Permaneceram na palavra? O que mais o Senhor tem ministrado ao coração de vocês? Gente, a Linda tá perguntando como estava em Gramado. Uma coisa que eu posso dizer, que lindeza, que lindeza. Eu fiquei apaixonada. É uma cidade de fato romântica. Alguns vão dizer que nem tanto, mas linda, linda, linda. Planíssima. Achei assim, muito parecida ainda com o clima, muito parecida com aqui, Belo Horizonte. Tava quente, bem quente durante o dia, à noite fresquinho, bem gostoso. Deu para passear, conhecer alguns lugares, andei de bicicleta, colhi flores, bem a minha cara. Eu achei a coisa mais linda, mais linda. Viveria lá, viveria tranquilamente. Achei fofíssima a cidade, sabe? Um dengo. Algumas pessoas simpaticíssimas, outras bem grosseiras. Uns homens bem grossos, assim. Foi bem assim as experiências, sabe, amiga? Aí eu fui falar assim, fulano de tal falou assim comigo. Não, Raira, é assim mesmo. Os homens são bem assim, rude. Sabe, bem casca grossa. Pois é, achei isso. Mas foi muito bom o tempo lá. Achei fofinho. É isso. Bom dia, Ana. Deus te abençoa. Vamos para o nosso momento na palavra. Vamos orar e agradecer ao Senhor por mais um dia. Feche seus olhos aí onde você está. Agradeça ao Senhor, começa a dizer palavras de gratidão a Ele. Fala, Deus, muito obrigado pela minha família. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem movido e feito na minha vida. Deus, nesta manhã nós queremos te louvar e te bendizer, porque o Senhor é o nosso Pai, Deus Todo-Poderoso. Nós reconhecemos, Pai, a tua soberania sobre a nossa vida e nós queremos declarar que somos teus amigos, Pai. Assim nós declaramos e queremos mesmo, Pai, que o Senhor também declare isso sobre nós, porque nos importa aquilo que o Senhor acha sobre nós, Pai. Nós queremos ser chamados amigos de Deus, homens e mulheres que são amigos de Deus, Pai. Nos permita, Senhor, ser amigos do Senhor, aqueles amigos que são mais chegados, sabe, Pai? Queremos poder te conhecer de fato e de verdade, pessoas que caminham do seu lado e que o Senhor diz, com esses eu posso contar. Pai, nos leva ainda nesta manhã a um nível de intimidade além. Nos permita viver as experiências com o Senhor, não só as experiências no sobrenatural, mas nos deixa viver as experiências do dia a dia, Pai. Nos deixa conhecer a Tua face. Venha nesta manhã se revelar a nós nas Suas particularidades. Pai, nós reconhecemos a nossa insignificância, reconhecemos, Pai amado, que somos muito falhos, que somos pecadores, mas que o Senhor é o nosso Deus soberano, que o Senhor governa sobre nós e que a partir do momento que nós temos um encontro com o Senhor, a nossa vida não é a mesma, Pai. Nós reconhecemos a Tua soberania, Pai.
e por isso nós te louvamos e nós te agradecemos. Dizemos, Pai, governe sobre o nosso espírito, sobre a nossa alma, sobre o nosso corpo, tudo que nós temos, nós entregamos diante do Senhor. Papai, esta é a tua palavra e eu acredito, Deus, que ela permanece falando conosco nos tempos atuais. Eu acredito, Pai, numa palavra atemporal. Ela falou ontem, ela fala hoje e ela falará amanhã, Deus. Ela vai continuar falando aos nossos corações até o Senhor voltar. Eu acredito, Pai amado, que o Senhor tem 1000 formas de falar aos teus filhos e uma delas é por meio da tua palavra. Meu Deus, eu tenho fé nisso. Meu Deus, então revela a nós aquilo que o Senhor tem para falar conosco nesta manhã, em nome de Jesus. Eu acredito que o Senhor usa as pessoas também. O Senhor usa o teu Espírito e o Senhor usa circunstâncias. Pai, então faça da maneira que o Senhor planejou hoje. Usa a circunstância, usa a minha vida, a vida de qualquer um dos meus irmãos aqui representado, o teu Espírito Santo, mas traga edificação para o corpo nesta manhã. Deus, eu não quero mutilar o corpo de forma alguma, mas antes eu quero causar edificação, Deus. Assim como uma mulher sábia que edifica o seu lar, eu quero ser uma noiva, Pai, que edifica o teu corpo, uma noiva que edifica a tua casa, uma noiva, Pai, que edifica o corpo de Cristo. É o que eu te peço nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Quero já abençoar a sua casa, abençoar a sua semana, que você possa, em nome do Senhor Jesus, viver a realidade do céu. Amém? Eu posso ler um amém? Semana passada, nós terminamos lendo o capítulo 8 de Juízes. Então, se você perdeu a explicação da semana passada, nós lemos falando sobre a história de Gideão, alguém que estava escondido malhando trigo. Vou só abaixar aqui o ar, gente. Peraí. Tá fazendo muito barulho. Alguém que estava malhando trigo, escondido, com medo. O Senhor acha ele, chama ele de corajoso e coloca ele para poder avançar. Uma das coisas que o Senhor, ele sempre vai vir de encontro e bater de confronto com a gente é de quebrar algumas estruturas que a gente já tem definido dentro do nosso coração. O Senhor, ele vai quebrar estruturas que nós já temos definidas dentro do nosso coração para mostrar que nós não somos aquilo que nós estamos vendo, que nós somos aquilo que ele projetou para que nós fôssemos. Nós somos aquilo que Deus projetou para sermos. Nós não somos aquilo que nós estamos vendo ou aquilo que você está olhando diante das circunstâncias. Não, você é aquilo que o Senhor te projetou para ser. Então coloca isso, anota isso no seu caderninho, faz um puxadinho aí na sua Bíblia. Você é aquilo que Deus te projetou para ser. As circunstâncias da sua vida, uma situação não vai te definir. Uma palavra que os seus pais disse no passado não vai te definir. O que a professora disse lá no colegial não vai te definir. O que os seus amigos dizem ao seu respeito não te define, sabe? Então tem algumas palavras que ela já pode até estar bem estruturada dentro do seu coração, de tanto que você escutou quando você era pequeno. Por exemplo, larga de ser medroso, larga de ser medrosa. Ih, que menina enjoada, para de ser assim. Nossa, você não vai dar certo, não vai fazer nada. Você é preguiçosa, larga de ser preguiçosa, larga de ser preguiçoso, sabe? Então são essas palavras que você vai crescer escutando, que muitas vezes você vai achar que não é. Porque quando Gideão ele é escolhido por Deus, ele vai falar assim: Deus, mas você tá falando que eu sou homem forte, corajoso, né? Guerreiro, forte e corajoso. Mas eu sou o menor da minha casa. Eu sou o mais fraco, né? Do clã menorzinho. Como ele sabia disso? É porque alguém falou. Se ele não soubesse, se as pessoas não tivessem falado, ele não saberia que ele era o menor da casa dele. Com base no quê? Em quais estatísticas ele estava dizendo que ele era o menor da casa dele? Com base no que as pessoas estavam
argumentando no cenário e no contexto onde ele vivia. Então, talvez você olhe para a sua vida e você está dizendo que você é o menor no contexto onde você está vivendo. No contexto da sua casa, no contexto da sua empresa, no contexto ministerial, N lá contexto. Eu quero te dizer que você não é o que as pessoas dizem que você é. Você é o que Deus te projetou para ser. As estruturas externas não te definem. O que te define é a palavra liberada do céu sobre você. Escreve isso nos comentários. O que me define é a palavra do céu liberada sobre mim. O que me define é o que Deus diz ao meu respeito. O que o Senhor vai falar sobre você é o que você é. E não o que as pessoas vão dizer. Amém? Escreva isso. Vou esperar você escrever. E por que a gente pede para poder escrever? Toda vez que você escuta a sua absorção, ela vai ficar ali entre 20% e 25%. 25%. Se você está só me ouvindo, você vai absorver 25% do que eu estou explicando, do que eu estou falando para você. Se você anota, aumenta para 50%. Se você explica isso para alguém, aumenta para 80%. Sim, agora você que escreveu, você já sabe. O que me define não é o que fala de mim, e sim a palavra que vem do céu. Pronto. Então o que as pessoas estão dizendo a seu respeito não vai te definir. Gideão, ele acreditou naquela palavra que Deus liberou sobre ele, e ele foi e simplesmente exerceu aquilo que Deus estava pedindo. A gente viu isso no capítulo 6, vimos ele indo para a guerra no capítulo 7, no capítulo 8 ele vence a batalha, e quando a gente vai chegar no capítulo 9, vai ter um contexto onde Gideão vai morrer. Gideão morre, e aí o seu filho se levanta. Um dos, né? Porque ele vai ter muitos filhos aqui. A palavra diz que ele vai ter muitos filhos. Muitos filhos. Vamos lá? Em Juízes capítulo 9. E eu coloquei aqui alguns pontos para a gente trabalhar no dia de hoje. Vou falar um pouco sobre ambição, sobre justiça, sobre humildade para você crescer e sobre as injustiças e ambições que levam à destruição. É esse cenário que vai estar aqui. Certo dia, versículo 1, capítulo 9. Certo dia, Abimeleque, filho de Gideão, foi a Siquém visitar os irmãos de sua mãe, seus tios, e disse que eles e os demais membros de seu clã materno perguntem os líderes de Siquém se preferem ser governados por todos os 70 filhos de Gideão ou por um só homem. E lembrem-se que eu sou da mesma carne, do mesmo sangue que vocês. Ele estava questionando o seguinte. Abimeleque era filho de uma das escravas com Gideão. Gideão teve várias mulheres. A gente vê que no capítulo 8 ele comete um erro muito grande, porque depois da batalha ele vai pedir. Olha o que ele vai pedir. Gideão, ele ganha e vence a batalha de uma forma muito bonita. O Senhor estava com ele, o Senhor guerreou com ele. Ele vence. O povo fala assim: olha, Gideão, nós queremos que você seja o nosso rei. Ele vai falar assim: não, não. O Senhor vai governar sobre vocês. E ele não deixa entrar nesse lugar de ser rei. Só que ele vai falar assim: a única coisa que eu quero de vocês é que vocês me dêem um pouco do ouro, dos bens que vocês pegaram. Aí o que o povo faz? O povo começa a dar as argolas de ouro para ele. E aí com as argolas de ouro ele faz o quê? Ele faz uma túnica, uma estola sacerdotal. Como é que chama aqui o nome?
Ele fez um colete sacerdotal. Colete sacerdotal, estola sacerdotal. E aí as pessoas usou dessa estola sacerdotal, desse colete sacerdotal, foi uma pedra de tropeço, porque as pessoas começaram a adorar esse colete. E ali foi uma pedra de tropeço para que aquele povo se corrompesse e caísse numa idolatria em relação a Gideão. Olha para você ver o que vai acontecer no capítulo 9, e nós vamos ver o poder do exemplo, o poder das influências de um pai para um filho, de uma mãe para um filho. Ele cometeu esse erro, que era da ambição de querer dos despojos, de querer do ouro. Ele tinha muitos filhos, Gideão. O seu filho Abimeleque viu que tinha muitos irmãos para governar junto com ele. Ele faz o seguinte: vai lá nos tios dele e fala assim: olha, meu pai tem filho demais. Vocês vão preferir o quê? Vocês preferem que todo mundo vire rei sobre vocês e comece a mandar em vocês? Ou preferem que só eu mande? Lembra que eu sou da carne de vocês. Eu tenho o sangue de vocês. Vocês lembra? A minha mãe é irmã de vocês. O que vocês acham melhor? Deixa eu governar sobre vocês. Aí os tios vai, fala com todo Siquém, com a região, conta para toda aquela região de Siquém, e aí eles vão ser favoráveis com a ideia de Abimeleque. E aí ele volta no versículo 3 dizendo: então os tios de Abimeleque transmitiram a sua mensagem a todos os líderes de Siquém, que depois de ouvirem a proposta, decidiram em favor de Abimeleque, pois eram parente deles. Depois de ouvirem a proposta, versículo 4. Depois de ouvirem a proposta, decidiram em favor de Abimeleque e deram 70 moedas de prata do templo de Baal-Berite, que ele usou para contratar indivíduos desocupados e desordeiros que concordaram em segui-lo. Ele foi à casa de seu pai em Ofra e ali, sobre uma pedra, matou todos os seus 70 meio-irmãos e os filhos de Gideão, exceto Jotão, o filho mais novo, que fugiu e se escondeu. Então os líderes de Siquém e de Bet-Milo convocaram uma reunião debaixo do carvalho, perto da coluna em Siquém, e proclamaram Abimeleque rei. Olha o que está acontecendo. Ele mata todos os seus 70 meios-irmãos e agora o povo está proclamando ele rei. Ele conseguiu o que ele queria. Ele matou todos os herdeiros, só restou Jotão, que era o filho mais novo. E aí, agora ele só tem uma outra pessoa que concorre ao trono com ele, que seria Jotão. Só que todos os outros estavam mortos e ele está governando. E aí o povo de Siquém proclama ele rei. Ele é tão ambicioso que ele falou: quem vai governar sou eu. Gente, essa é uma das coisas mais comuns que acontece no dia de hoje. Esse cenário aqui, a herança que estava sendo deixada era o trono, né? Era o poder, era um reinado. Eles queriam governar, alguém para substituir no poder, alguém para substituir Gideão, né? Alguém que vai governar sobre o povo, alguém que vai exercer um poder sobre o povo. Mas quantos de nós, eu tenho certeza que mais de uma pessoa vai falar comigo aqui, manifeste, diga eu já vi isso ou não, já viu acontecer isso por conta de terreno familiar. Irmão brigando com o irmão por conta de um pedaço de terra. Seu tio, sua tia, seu avô, sua avó. Quantas pessoas você já viu brigando porque o avô e a avó morreu? E aí um queria vender a casa, o outro não queria. O dinheiro que vendeu a casa, não queria repartir o dinheiro. O irmão foi lá e ficou com um pedaço de terra maior. É sempre uma bagunça, é sempre uma confusão. É sempre uma confusão. Eu falo que tem esses ditados que diz que você quer conhecer uma pessoa, você dá dinheiro e poder para ela. É uma verdade. Você quer algo que corrompe fácil o coração de uma pessoa? É poder, é dinheiro. Gideão estava bem malhando trigo e ele estava com medo e ele era um homem lá tranquilinho na dele.
Depois que ganhou a batalha, olha o que ele faz. Ele não quis ser rei. Ele não quis liderar sobre o povo. Mas ele fez questão de um reconhecimento. Ele diz, olha, eu não quero ser rei, não. Mas eu gostaria de honra. Pelo fato de eu ter ganhado a batalha, tem como vocês me darem ouro? Eu quero um reconhecimento, sim. Então, o poder, ele vai trazer à tona e vai revelar o que está no nosso coração. O dinheiro, ele vai revelar as suas prioridades, os seus princípios, o seu caráter. Olha, a família vive bem o tempo todo. Aí o membro master morre, o vô, o pai e a mãe, e os irmãos e a família desanda. Não tem mais Natal junto. A família acabou. Por quê? Porque agora eles estão brigando por um pedaço de terra. Eu falo que eu já vi isso dos dois lados da minha família. Já vi dos dois lados. De parentes brigando. Graças a Deus, não dos meus tios, mas parentes assim, ó, um pouco mais distantes, dos irmãos do meu avô, irmão da minha avó. Vi briga assim, ó, por conta de pedaço de terra, de um não conversar com o outro, do meu tio vô brigando com a minha prima de segundo grau porque ela foi morar na casa que era da irmã dele. E brigar feio de não conversar mais, de entrar na justiça. E eu falo assim, gente, mas meu tio tem casa. Meu tio não precisa disso. Ele não tá morrendo de fome, ele não precisa do aluguel disso. Ela não tem casa, por que ele tá empipinando com ela? Mas por quê? Sabe? Umas coisas tão pequenas. E aqui nós estamos num cenário de um irmão que matou 70 outros irmãos por conta do poder. Isso aqui é uma ambição que leva à destruição. No caso, ambição sem caráter, tá? Ambição sem caráter que leva à destruição. A palavra lá em Provérbios 16, 18, se você tá com seu caderninho aí para anotar, anota isso. Provérbios 16, 18 e nunca mais se esqueça. A soberba precede a ruína e a altivez de espírito precede a queda. Não tem ninguém que se exalte demais, que ensoberbeça demais, que não vai cair. Porque a palavra de Deus, ela não retrocede. A palavra de Deus, ela não vai voltar atrás. Ainda que você não veja. A palavra de Deus, ela não vai voltar atrás. É soberbo demais, é altivo demais. Aqui, ó, a soberba, ela precede a ruína. A altivez de espírito precede a queda. Esse cara aqui, Abimeleque, ele tá altivo demais. Ele tá soberbo demais. Ele tá num ponto dizendo, tios, vocês preferem quem? Prefere que eu governe sobre vocês ou os meus 70 irmãos governando sobre vocês? Digam quem vocês preferem. Vamos logo matar eles para que haja somente um rei? Isso é muita altivez, é muita soberba, é muito orgulho, é muito egocentrismo. É eu que governo, eu que faço, porque o poder é para mim. Nós precisamos tomar um cuidado. Outro dia isso foi um ponto de discussão aqui no nosso PG. Por quê? Porque nós fomos criados em uma cultura. E aí quando nós chegamos em uma determinada idade, nós precisamos desconstruir essa cultura. A cultura do reino de Deus é uma cultura onde você tem que dividir. E você tem que dividir tudo que você tem. Na verdade, na cultura do reino, você fica quase sem nada. Você se doa o tempo todo. Na cultura do reino, você tem que se doar muito. Entrega muito, se doa muito. O tempo todo entrega demais.
E a gente tem uma dificuldade de entregar, a gente tem uma dificuldade de dividir, a gente tem uma dificuldade de se matar pelo próximo. Mas por quê? Porque a gente cresce em uma cultura onde desde pequeno é ensinado para a criança que ela tem o quartinho dela, o bercinho dela. Olha o bolo de aniversário que a mamãe fez pra você. Olha esse brinquedinho que é seu. Olha, essa é sua, é seu. Mamãe comprou para você. Papai trouxe para você. É seu. Não tem que dividir para ninguém. A criança cresce assim. E aí você ensina o seu filho a entrar num nível tão grande de egoísmo, porque ele tem que conquistar o dele. Ele tem que ser o primeiro. E se ele contar que o coleguinha dele tirou 10, você vai perguntar assim, e você? Por que você não tirou 10 também? Aí você já cria na cabeça dele uma disputa. Que ele tem que ser sempre o número 1, que ele tem que ser sempre o top 10 ali, tipo assim, o primeiro. Ó, vamos, topo. É seu, sabe? Esse lugar eu construí pra você. E a gente cria essa cultura. A cultura do é meu, não divido com ninguém. E aí quando chega lá com 5 anos, 4 anos, a criança vai pra escola, ela tem que começar a dividir. Eu vou contar pra vocês. Eu tinha primos mais velhos. Fui criada com a minha avó até os 7 anos de idade. Era minha avó, morava minha avó, eu, minha mãe e meu padrinho, que é o irmão da minha mãe. Todos dois trabalhavam, minha mãe e meu padrinho, e minha avó era aposentada. E eu, a única criança da casa. Eu cresci com 5 anos de idade. Eu tinha tudo o que eu queria. Eu sabia o que era lilica repelica. Então eu não sabia uma blusa que era uma blusa normal. Eu sabia que eu usava uma blusa da lilica repelica. Minha avó falava assim, cadê sua blusa? A da lilica repelica. Então eu sabia que a blusa era da lilica repelica. Eu tomava leite da Parmalat. Eu comia Kinder Ovo toda semana. Por quê? Minha mãe trabalhava só pra mim. Não tinha irmãos. Até 5 anos eu não tinha irmãos. O meu padrinho, ele não tinha filhos. Ele tava na idade aí dos 20 e poucos anos. Tudo que ele comprava era pra mim. A vida toda, assim, até os meus 5 anos de idade, eu tinha caixas e mais caixas de brinquedo. E tinha brinquedo que pulava, que não pulava, e gangorras, e ursinhos, e tudo. Sapatos cor-de-rosas, flu-flu, trem na cabeça, tira, e brincava, pula pra cima. E aí, eu chegava nos lugares, a minha mãe brigava comigo porque eu tinha que dividir. Mas dentro da minha casa, eu não tinha que dividir nada com ninguém. Porque era o tempo todo as falas, é seu, padrinho trouxe pra você, mamãe trouxe pra você, olha que a vovó comprou pra você, é seu, é seu. Aí eu chego na rua, eu tenho que dividir o meu salgadinho. Ninguém ensinou que eu tenho que dividir meu salgadinho. E a minha mãe ficava assim, Raira, divide. E eu não queria dividir. Desde pequena eu tenho dificuldade pra dividir. Porque até 7 anos de formação de caráter, as pessoas não me ensinavam a dividir. Não dividia. E aí chegava na rua, minha mãe queria fazer bonito. Anda, divide, dá o salgadinho. Anda, Raira, você quer apanhar? Aí era assim que me ensinava. Você quer apanhar? Anda. Aí minha mãe fazia o quê? Pegava o salgadinho da minha mãe, assim, ó, anda, dá ela. Toma aqui, né? Pode pegar. E assim que eu dividia, entendeu? Eu cresci dividindo assim. Minha mãe roubando as minhas coisas e falando assim, toma, pode brincar. As filhas das colegas da minha mãe iam pra minha casa e eu não gostava de emprestar minhas bonecas, não gostava de emprestar minhas coisas, porque era tudo meu. Era tudo que era pra mim. E aí, quando chegava as colegas da minha mãe, a minha avó falava assim ainda, guarda suas coisas, porque vem gente aqui. Se pegar, vai quebrar. A minha avó sempre falou isso. A minha avó falava assim, ó, fulano e ciclano vai vir aqui. Se pegar suas coisas, vai vir menino, vai quebrar suas bonecas e aí você vai ficar sem. Ela falava desse jeito. Aí o que eu fazia? Eu escondia minhas bonecas, não emprestava nada.
Minha avó era demais, gente. Só que minha avó, ela era difícil, ela era custosa. E aí, eu escondia tudo. Aí minha mãe chegava e falava assim: traz uma boneca, Raira. Vai brincar com as crianças. Traz. Não, mãe, não vou brincar agora, não. Raira, vai buscar uma boneca. Mãe, não vou trazer as bonecas. E aí começava a briga. Eu não queria pegar a boneca. Minha avó falava assim, ela não quer brincar. Ela não vai trazer a boneca dela. Minha mãe, vai trazer a boneca sim. Aí minha mãe ia lá, pegava nas minhas caixas, umas 4, 3 bonecas, jogava um quebra-cabeça no chão. E eu chateada, porque ela pegou minhas coisas. Aí eu tinha que aprender. Tá vendo como é que a cultura, ela vai ensinando a gente a ser tão egoísta, tão egoísta. E aí quando você chega na cultura do reino, você tem que dividir. Tô falando isso pra quem tem criança. A gente pode fazer diferente. Se eu tivesse filhos hoje, a criação pra mim, ela seria muito diferente. Muito diferente, sabe? De ensinar e mostrar pra criança que desde cedo o viver com Cristo é uma vida de entrega, sabe? É uma vida de renúncia, é uma vida de doar, para que quando ela crescer, ela não sinta tanto. Em casa era uma bolacha para 4, um Danone, cada um dava uma dedada. Não, para mim até 5 anos foi muito difícil. E até hoje, igual por exemplo, até 7 anos, é formação de caráter, né? Muitas pessoas vão afirmar isso, outras não vão acreditar. Mas eu acredito muito que até 7 anos de idade é formação de caráter de criança. E na minha cabeça até hoje tem coisas que é assim. Eu tenho uma configuração na minha cabeça que não é mais a minha realidade. Porque depois dos 7 anos a minha avó morreu, meu tio casou, e só ficou eu, minha mãe e meus irmãos. E a gente começou a passar tanta dificuldade, que esse período de dificuldade, pra mim, foi muita dor. Mas a minha configuração não saiu. Foi aí que eu parei de perder a questão da roupa de marca, da lilica repelica. E aí eu comecei a viver um período de muita falta. Eu que só comia o peito do frango, tinha que passar a comer um tanto de outras coisas e às vezes nem ter frango mais. Tive que aprender a tomar leite de vaca. E a minha avó não me ensinou que o leite vinha da vaca. Eu só tomava leite em pó. Eu tive que tomar leite de vaca. Sim. E assim, gente, é muito difícil. Mas até hoje, eu sou um nojo que sou. É uma configuração na cabeça. Tinha uma amiga assim, ela não gostava de dividir o lanche. Ela era filha única, coitada. Pois é essa configuração. Tava dizendo isso porque eu cheguei nesse ponto de ambição sem caráter leva à destruição. A cultura do reino vai nos ensinar que é uma vida de repartir, de entrega, sabe, de se doar. Essa é a cultura do reino. Abimeleque, ele tá nesse ponto porque ele viu isso do seu pai. Seu pai foi ambicioso. E ele tá repetindo a mesma coisa. Tá vendo que é uma ambição que foi passada? Vou contar pra vocês algo. Eu fui numa conferência, né? Não posso chamar de conferência porque não é uma conferência. Chama Quarto de Sunem. Sabe? Quarto de Sunem. Esse evento geralmente ele acontece para no máximo 30 mulheres. E dessa vez ela abriu para 200 mulheres. Foram acho que 180, não vou saber o número certo. 180 mulheres. Mas é algo mais fechado, é algo para trabalhar ali. É o caráter, cura, sabe? É um momento de estar mais ali junto com mulheres, tratando pontos com mulheres. Foi um evento bem lindo. A pessoa que organiza, ela chama Priscila, é uma fofa. Pensa uma mulher que tem cheiro de Jesus. A mulher que você olha para ela e fala assim, velho, a mulher que tem cheiro de Jesus, ela tem cheiro de Jesus, sabe? Você olha para ela e fala assim, meu Deus, eu quero ser parecida com essa mulher. Ela tem cheiro de Jesus. E eu olhando para ela, porque ela é uma mulher que organizou o evento, Deus deu para ela o evento, ela que gerou.
E ao mesmo tempo que ela gerou, ela põe a mão na massa para poder fazer acontecer. Sabe? Porque tem pessoas que geram o evento, mas não colocam a mão na massa para poder fazer acontecer o evento. Sabe? Ela coloca outras pessoas para poder fazer acontecer. E ela não, ela põe a mão na massa para fazer acontecer o evento. E a coisa mais linda que eu vi é a filha dela. Eu não sei a idade da filha dela, mas deve ter aí em torno de uns 16, 17 anos. Máximo. Acho que uns 16, 17 anos. A filha dela é idêntica a ela. Ela sai abraçando todo mundo. Abraça, cheira, libera a palavra, o jeitinho de comportar dentro da conferência, sabe? A filha dela está indo para o mesmo caminho. A filha dela está se tornando o reflexo da mãe. No dia da manhã, se a mãe faltar, a filha saberá conduzir um evento. Porque eu vejo a filha seguindo os passos da mãe. Para mim isso é um legado. A forma como você conduz a sua casa, a forma como você ensina os seus filhos, sabe? Vai deixar legado. Vai fazer com que eles se comportem da mesma maneira que você. Semanas passadas, Simone me disse que a filha dela teve uma experiência no quarto com Jesus. E eu tenho certeza, Simone, que essa experiência que ela teve é fruto de algo que ela viu você fazendo. Ela não teve essa experiência porque do nada ela quis ir pro quarto orar. Você começou insistindo com ela no devocional. Primeiro você começou fazendo devocional com ela. Depois você soltou ela para fazer o devocional sozinha. Você ensina, você mostra como faz. E depois ela vai sozinha fazer. Nenhuma criança entra pro quarto sozinha e vai ter uma experiência com Deus. Nós precisamos apontar o caminho. Nós precisamos mostrar. Eu tenho um amigo que ele diz assim: eu amo ler a palavra de Deus no quarto. Eu gosto de ter meu tempo sozinho com Deus dentro do quarto. E ele falou comigo assim: Raira, mas depois que eu tive filho eu nunca mais consegui fazer devocional no quarto. Eu falei: por quê? Ele: porque minha filha precisa me ver fazendo devocional. E agora eu tenho que ler Bíblia na cozinha, na mesa da cozinha, na sala. Eu preciso ler Bíblia na frente dela, porque se ela não me ver lendo Bíblia, ela não vai ler Bíblia. É assim. Se seu filho não te vê lendo Bíblia, ele não vai saber que tem que ler. Se seu filho não te vê de joelho orando, ele não vai saber como faz. Outro dia na igreja, eu estava louvando o Senhor e na hora que eu abri os olhos, na hora que o louvor acabou, tinha uma criancinha olhando pra mim assim, olha. E ela bem assim parada olhando pra mim. E ela tava olhando o que eu tava fazendo. O porquê. Por que ela tava me olhando? Porque depois ela vai replicar aquilo. Então as crianças reparam. Elas não sabem como fazer. Se você for em um jantar com a realeza, se você não souber como se comporta na mesa, você vai ficar quietinho e vai esperar até que alguém comece a comer. Para que você olhe, repare e faça igual. Criança, geralmente, ela não sabe como se comporta. Então ela espera até que alguém faça para que ela possa fazer igual. Então faça na frente das suas crianças para que ela possa fazer igual. Então Abimeleque, ele não está fazendo algo que ele não viu, não. Ele está fazendo algo que ele viu alguém fazendo. Ele está replicando o que Gideão fez. Ele está sendo ambicioso, igual o pai dele foi. Replicou, só replicou. Provérbios 16. A soberba precede a ruína, a altivez de espírito precede a queda. Então mantenha um espírito humilde. Mantenha seu espírito, lá embaixo, baixinho. Quem planta injustiça colhe destruição. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará. Vamos ver o que vai acontecer com Abimeleque? Versículo 7, vamos continuar a leitura. Parábola de Jotão, esse é o título da minha Bíblia. Deixa eu ver aqui. Quando Jotão soube disso,
subiu ao topo do monte de Gerizim e gritou: ouçam-me, cidadãos de Siquém. Certa vez, as árvores resolveram ungir um rei. Primeiro disseram à oliveira: seja o nosso rei. Mas a oliveira se recusou e disse: eu devo deixar de produzir óleo, o que agrada a Deus e as pessoas, só para ser a mais alta das árvores que o vento agita? Então disseram à figueira: seja nosso rei. Mas a figueira também se recusou e disse: devo deixar de produzir meus frutos doces e deliciosos só para ser a mais alta das árvores que o vento agita? Então disseram à videira: seja o nosso rei. Mas a videira também se recusou e disse: devo deixar de produzir vinho que alegra a Deus e as pessoas só para ser a mais alta das árvores que o vento agita? Por fim, todas as árvores voltaram para o espinheiro e disse: seja nosso rei. E o espinheiro respondeu às árvores: se querem mesmo me ungir rei, venha abrigar-se à minha sombra. Se não, saia fogo de mim e queime os cedros do Líbano. Ele está colocando aqui uma parábola, Jotão, e eu acho essa parábola linda, sabe? Ele está dizendo essa parábola para comparar o que está acontecendo com Abimeleque. Porque ele está falando assim, olha, Abimeleque não tem direito nenhum de fazer isso. Ele está cometendo um equívoco. Ele está se colocando justo demais para esse lugar, para essa posição de rei. Mas quando ele começa a colocar a parábola, ele vai falar assim: disseram para a oliveira: venha e seja, o nosso rei. A oliveira vai falar assim: será que eu devo deixar de produzir óleo, o que agrada a Deus, para ser só mais uma árvore alta? E vai colocar um exemplo de várias outras árvores. Da figueira, que produz frutos doces e deliciosos, e da videira, que produz vinho que alegra a Deus. Quando eu parei para ler essa parábola pela primeira vez, eu coloquei assim: mas que lindo, Deus, ver isso. Porque cada uma das árvores, ela tem um destino específico. Ela tem um propósito certo a ser levado no propósito final. Você tem um propósito ao qual você foi chamado. Não dá para simplesmente dizer: nós temos uma demanda, assuma esse lugar. Não. Se você não estiver no lugar certo que Deus te chamou para estar, você pode ser cortado de produzir aquilo que verdadeiramente era para ser produzido. Imagina se a oliveira deixa de produzir o azeite só para ser uma árvore grande. Ele está dizendo: tá, eles querem um rei só para dizer que tem um rei? Mas Deus tem propósito infinitamente maior para cada um de nós. Nós precisamos estar no lugar que Deus nos chamou para estar. Tá, você quer que a figueira seja um rei, uma árvore grande, e deixe de produzir os figos tão deliciosos e saborosos que ela produz? Toda vez que alguém te chamar para executar algo da cabeça dela, por direção dela, pare e pense: será que é isso que Deus tem para mim? Coloca uma chave nessa parábola, sabe? Grifa os versículos toda vez que você precisar e volta nela toda vez que você receber uma proposta, porque Deus te chamou para algo específico. Será que de fato os intercessores, eles têm que estar no altar pregando a palavra? Será que aquela pessoa que o Senhor chamou para poder louvar tem que estar nas ruas lá evangelizando? Tá entendendo? A cada um foi colocado num lugar. Nós somos partes de um corpo. Eu acho muito bonito, e a gente comentou isso nessa viagem. A Cacau, ela tem uma capacidade muito grande de chegar nos lugares e fazer uma abordagem muito única para as pessoas que ela não conhece.
A Cacau é a pessoa que aborda uma pessoa no elevador, puxa uma conversa e do nada pergunta pra pessoa assim, eu posso orar por você? E o meu pastor, ele fica assim, Cacau é a única pessoa espiritual aqui. Cacau é a única pessoa espiritual. Só que é uma parte do corpo. Nós estávamos em um lugar, vou contar pra vocês. Estávamos em um lugar e a Cacau foi a pessoa que virou pra pessoa e disse assim, posso orar por você? E aí ela foi lá, nós oramos pela pessoa. Ela tem essa capacidade de fazer essa abordagem única. E ela perguntou, você é cristã? A pessoa disse, sou cristã e tal e tudo mais. Parou aí e nós oramos por essa pessoa. Quando ela disse que era cristã, eu falei, opa, eu tenho uma oportunidade maior de entrar agora. Ela era uma mulher, gerente de um lugar, que estava com um vestido, um sutiã preto, e estava dando para ver o peito dela. E a blusa toda transparente. E dava pra ver todo o peito dela. Eu falei, eu vou falar com ela. Olhei nos olhos dela e falei assim, deixa eu te fazer uma pergunta. Lá onde a gente estava, em Gramado. Olha, você disse pra mim que é cristã. Olhando bem nos olhos dela, falando assim, olha. Você disse pra mim que é cristã. Eu preciso só saber, você entende que eu te amo? Ela, entendo. Olha, quando a gente conhece o corpo de Cristo, nós entendemos que nós amamos uns aos outros. E foi explicando. Posso te falar uma coisa? Pode, claro. Olha, o seu sutiã é preto, você tá usando um vestido preto e seu peito tá aparecendo. Não dá pra você usar dessa forma. Ela, meu Deus, sério? Eu falei, sim. Ela, então vou colocar uma blusa e uma camisetinha preta. E saiu assim tampando. Nós somos partes de um corpo. Não dá pra todo mundo chegar e falar assim, posso orar pra você? Não dá pra todo mundo chegar pra ela e falar assim, seu peito tá de fora. Meu chamado é pastoreio, é cuidado. Eu sou a pessoa que vou tirar carrapicho. Eu sou a pessoa que puxa a orelha, dou uns tapas, depois assopro. Tá entendendo? Eu sou a pessoa que põe no colo e faz carinho. A Cacau é a pessoa que vai, tipo, ó, a Cacau tem palavra dura. A Cacau, ela é chamada pra judeu. Ela tem chamada pra judeu. Ela vai pôr você na mesa e falar assim, ó, você conserta, vigia, fica firme. Traz palavra dura e vai falar assim, você tem que ir pro céu, você fica firme. Eu só vem cá, deita aqui. Nós somos partes de um corpo e cada um operamos em um chamado. Tô falando da Cacau porque ela é a minha melhor amiga e nós duas caminhamos juntas. Se eu olhasse pra ela e falasse assim, eu preciso ser igual a ela, eu mataria o meu chamado. Imagina se eu ficasse me cobrando e falasse assim, nossa, eu não consigo chegar nos lugares e pedir pra orar pela pessoa. Eu não consigo pedir pra orar pelas pessoas. Não, a Cacau, ela sempre oferece, posso orar por você? Eu sempre pergunto assim, como é que você tá? Foi no médico? Tem um menino que tá no supermercado, o nome dele é Everton. Eu sempre chego no supermercado e falo assim, você foi no médico? Como é que tá seus exames? E falo com cara brava, como é que tá seus exames? Porque ele tá com problema no coração, e eu sei. Como é que tá seus exames? Você falou comigo que ia no médico, não foi? E não sei o que, não sei o que, não sei o que. Sabe aquela mãe? Eu tenho esse chamado, é isso. Eu sou mãe, põe no colo. Você falou, não. Tarará. Por que você sumiu? Esse é o meu chamado. Tá entendendo? Nós não somos iguais. Imagina se todo mundo fosse dedo. Se todo mundo fosse nariz, se todo mundo fosse olho, se todo mundo fosse pé. Não tem como. Nós somos um corpo e cada um vai operar de um lado. Essa parábola de Jotão vai exemplificar tão bem e vai dizer, certa vez as árvores resolveram ungir um rei e disseram, Oliveira, seja nosso rei. E ela disse, eu? Parar de produzir azeitona? Paro não. Eu parar no meu chamado? Paro não. Tô dizendo isso pra você porque talvez você fique se culpando, querendo colocar no lugar do outro e falar assim, nossa, eu queria tanto ser igual fulano de tal, queria falar mansa igual fulano, ou eu queria ser mais ousado.
Ah, eu queria ter mais intrepidez para poder falar. Eu queria, sabe, ser de uma maneira diferente. Não. Você é exatamente do jeitinho que Deus queria que fosse. Sabe? Simplesmente descubra quem você é. Porque quando você descobrir quem você é, você vai operar o seu chamado. E aí tá tudo certo. Eu sou assim. Não sei explicar como eu sou, mas eu sou assim. Encontrei com uma pessoa nesse final de semana. E ela assiste os devocionais. E ela falou assim: Raira, você é muito você, né? Eu falei: como? Ela assim. Assim. Eu sou assim. Não sei como, mas eu sou assim. É. Então cada um vai ter o seu jeitinho de ser. Não se cobre. Versículo 7. 16. Jotão prosseguiu: será que vocês de fato agiram de forma honrada e íntegra ao proclamar Abimeleque seu rei? Ele estava dizendo, Abimeleque não é a melhor escolha. É a mesma coisa de você pegar uma árvore espinhosa e falar assim: seja o nosso rei. Será que fomos justos com Gideão e seus descendentes? Vocês o trataram como ele merece, tendo em vista tudo que ele realizou? Meu pai lutou por vocês, arriscou a vida para libertá-los dos midianitas. Mas hoje, vocês se rebelaram contra ele e seus descendentes e mataram seus 70 filhos sobre uma pedra. Escolheram Abimeleque, filho de uma escrava, para ser rei só porque ele é seu parente? Se hoje agiram dessa forma, honrada e íntegra com Gideão e seus filhos, então que sejam felizes com Abimeleque e ele seja feliz com vocês. Mas se não o fizeram, então que ele saia fogo de Abimeleque e queime os líderes de Siquém e de Bet-Milo, e saia fogo dos líderes de Siquém e de Bet-Milo e queime Abimeleque. Então Jotão fugiu e foi morar em Bir, não sei, pois tinha medo de seu irmão Abimeleque. Versículo 22. Depois que Abimeleque havia governado sobre Israel por 3 anos, Deus enviou um espírito que gerou discórdia entre Abimeleque e os seus líderes de Siquém, que se rebelaram. Foi um castigo para Abimeleque por ter assassinado 70 filhos de Gideão, e para os líderes de Siquém, por terem apoiado Abimeleque no assassinato de seus irmãos. Os líderes de Siquém prepararam uma emboscada para Abimeleque no alto do monte e assaltava todos que passavam por ali. Contudo, alguém alertou Abimeleque sobre aquela conspiração. Ou seja, ele está colhendo agora uma destruição, porque o próprio povo de Siquém está voltando contra ele. Subiram ali naquele monte e começaram a assaltar o próprio povo. Deus é justo e ele age no tempo certo. Salmos 37, 28, para aqueles que estão anotando. A justiça do Senhor é perfeita e ele retribui cada um segundo as suas obras. Mesmo que Abimeleque tenha reinado por um tempo, a sua maldade não ficou impune. Deus levantou uma circunstância para trazer justiça. Muitas vezes nós podemos achar que a impunidade reina, mas Deus sempre tem o controle da circunstância. Versículo 26. Nessa época, Gaal, filho de Ebed, se mudou para Siquém com seus irmãos e ganhou a confiança dos líderes da cidade. Depois de irem ao campo, colherem as uvas e pisarem nelas, realizaram uma festa da colheita no templo do deus local. Foi servido vinho à vontade e todos começaram a amaldiçoar Abimeleque. Quem é Abimeleque? Disse em voz alta Gaal, filho de Ebed. Se não é um verdadeiro filho de Siquém, por que nós devemos servi-lo? É apenas um filho de Gideão, e esse Zebul é apenas seu ajudante. Sirvam aos verdadeiros filhos de Amor, o fundador de Siquém.
por quem devemos servir? Abimeleque: se eu estivesse no comando, me livraria de Abimeleque. Diria a ele: convoque seus soldados e venham lutar. Versículo 30. Mas quando Zebul, que governava a cidade, tomou conhecimento das palavras de Gaal, ficou furioso. Enviou mensageiros a Abimeleque em Arumá para lhe dizer: Gaal, filho de Ebed, e seus irmãos se mudaram para Siquém e estão instigando a cidade a se rebelar contra você. Venha de noite com seu exército, esconda-se nos campos pela manhã, assim que o sol nascer, e ataque a cidade. Quando Gaal e aqueles que acampavam saíram para lutar contra você, façam com eles o que desejar. Então Abimeleque e todos os seus homens saíram de noite, dividiram-se em 4 grupos e armaram uma emboscada ao redor de Siquém. Gaal, filho de Ebed, estava à porta da cidade quando Abimeleque e seu exército saíram de seu esconderijo. Quando Gaal viu, disse a Zebul: olhe as pessoas descendo do alto das colinas. Zebul respondeu: são pessoas às sombras dos montes, que se parecem com homens. Mas Gaal insistiu: não, são pessoas descendo das colinas. E o outro grupo vem da estrada, que passa pelo carvalho dos adivinhos. Zebul se voltou para eles e perguntou: onde foi parar toda a sua conversa? Não foi você que disse quem é Abimeleque, porque nós deveríamos servi-lo? Os homens dos quais você zombou estão logo ali, do lado de fora da cidade. Saia e luta contra ele. Então Gaal marchou à frente dos líderes de Siquém para a batalha contra Abimeleque. Abimeleque perseguiu Gaal e muitos homens de Siquém foram feridos e caíram pelo caminho, enquanto recuavam até o portão da cidade. Abimeleque voltou a Arumá e Zebul expulsou Gaal e seus irmãos de Siquém. Versículo 42. No dia seguinte, o povo de Siquém saiu para guerrear nos campos. Abimeleque soube disso e dividiu seus homens em 3 grupos e armou emboscada nos campos. Quando Abimeleque viu o povo sair da cidade, ele e seus homens saíram de seus esconderijos e atacaram. Abimeleque e seu grupo tomaram de assalto o portão da cidade para impedir que os homens de Siquém voltassem para dentro. Enquanto isso, os outros 2 grupos atacaram e mataram aqueles que estavam nos campos. A batalha durou o dia inteiro e, por fim, Abimeleque tomou Siquém e matou seus habitantes. Depois destruiu a cidade e espalhou sal em todo o solo. Ao tomarem conhecimento do que havia acontecido, os líderes que viviam na torre de Siquém correram e se esconderam da fortaleza no templo de Baal-Berite. Quando alguém informou Abimeleque de que esses habitantes estavam reunidos ali, ele levou seu exército ao monte Salmão, pegou um machado, cortou alguns galhos de uma árvore e pôs sobre os seus ombros. Rápido, façam como eu, disse a seus homens. Assim cada um cortou uns galhos e fez como Abimeleque. Então amontoaram seus galhos junto às paredes do templo e puseram fogo. Todos que viviam na torre de Siquém morreram, cerca de 1000 homens e mulheres. Em seguida, Abimeleque atacou a cidade de Tebes e a conquistou. No meio da cidade, porém, havia uma torre forte, e toda a população, homens e mulheres, fugiu para lá. Trancaram-se todos dentro e subiu até o terraço. Abimeleque foi até a torre e a atacou. Mas quando se prepararam para incendiar a entrada da torre, uma mulher que estava no terraço jogou na cabeça de Abimeleque uma pedra de moinho e arrachou seu crânio. Sem demora, ele disse ao seu jovem escudeiro: tire a pedra e mate-me. Assim ninguém dirá que uma mulher matou Abimeleque. O jovem atravessou com uma espada e ele morreu. Quando os israelitas viram que Abimeleque estava morto, debandaram e voltaram para casa. Desse modo, Deus castigou Abimeleque pelo mal que ele havia feito a seu pai, matando 70 irmãos. Deus também castigou os homens de Siquém por toda a sua maldade. Assim cumpriu-se a maldição de Jotão, o filho de Gideão, que ele diz, né? O espinheiro reinará sobre nós
E aí ele diz o final da parábola: se querem mesmo ungir um rei, venha abrigar-se à sombra, senão que saia fogo de mim e queime os cedros do Líbano. Assim termina o final da vida de Abimeleque. Uma mulher vai tacar uma pedra de moinho na cabeça dele, o crânio dele vai rachar, mas ainda por tamanha soberba, ele vai dizer pro escudeiro dele: olha, já enfia uma espada em mim, porque eu não quero que declarem que uma mulher me matou. Mas uma mulher já tinha tacado a pedra na cabeça dele, e essa é a verdade. Deus é justo. Vocês já anotaram Salmos 37, 28? A justiça do Senhor é perfeita e Ele retribui cada um segundo as suas obras. Tem pessoas que acham que o Senhor não faz, né, a justiça, mas é certa. Ainda que nós não estamos vendo, o Senhor, Ele faz a justiça no seu tempo. Acontece que o relógio de Deus, ele não é ajustado de acordo com o nosso. Outro ponto muito importante: escolha bem as suas lideranças. Toma cuidado com quem você faz aliança. Não prendais o jugo desigual com os incrédulos. 2 Coríntios 6, versículo 14, né? Não caminha num jugo desigual. Toma cuidado com quem você firma as suas alianças. Isso vale dentro de um casamento, na aliança de uma empresa, qualquer tipo de aliança que você vai estabelecer. O povo fez uma aliança com Abimeleque e escolheu ele rei sobre aquele povo, sobre aquela nação, sem ter noção da consequência que ainda estava por vir, por escolher um rei tão soberbo, tão incrédulo, com um coração tão distante de Deus. Se nós, trazendo para o nosso contexto, escolhemos um presidente que não tem princípios de acordo com a palavra de Deus, nós colhemos a consequência da nossa escolha. Isso permanece, ainda continua sendo uma realidade no nosso meio. Por isso nós precisamos escolher bem, né, com quem nós vamos fazer as nossas alianças. E Deus usa os pequenos para trazer a advertência. Jotão, ele era o filho mais novo, o único sobrevivente, e Deus usou aquela parábola ali, através de Jotão, para advertir aquele povo. O último versículo que eu queria que vocês anotassem é Salmos 20, versículo 7. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, o nosso Deus. Ele é a nossa fortaleza, né? Nós colocamos a nossa confiança no Senhor. Tomem cuidado com as ambições, com a forma como você quer chegar em algum lugar. Porque tem pessoas que, para chegar no lugar que ela quer, ela passa por cima de muitas coisas, de muitos princípios, de muitas pessoas para conseguir o que ela quer. Mas Deus, ele está observando tudo. Então caminha debaixo da palavra, debaixo daquilo que Deus, ele já liberou sobre a sua vida, e não passe por cima de ninguém. Amém? É isso que eu queria compartilhar com vocês no dia de hoje. Juízes, capítulo 9. E aí, quarta-feira, entramos no capítulo 10. E eu creio que vai dar tempo de ler o 10 e o 11. Tem alguém assistindo essa live que ainda não fez uma oração entregando a vida para Jesus e gostaria de fazer isso nessa manhã? Faça essa pergunta, porque todos nós somos criaturas de Deus. Filhos de Deus são todos aqueles que aceitam Jesus como Senhor da vida. Então, se você ainda não fez essa oração, entregando a sua vida para Jesus, você vai escrever nos comentários, se você quiser: Senhor Jesus, eu te aceito como único e suficiente Senhor. E eu vou orar por você. Se você já fez essa oração entregando sua vida para Jesus, você vai escrever: eu sou salvo
E eu vou escrever. Eu tô com sono. Eu tô com sono, gente. Fui dormir, já era quase 11. Acordei 2h40. Mas tô num sono. Tô com sono. Amém. Glória a Jesus pela vida de vocês. Gente, ora por mim. Eu preciso terminar o curso devocional. Na verdade, eu preciso gravar. Eu gravei ele em 2022 e aí eu não consegui ir pra frente com ele, sabe? A gravação ficou ruim, aí nós não editamos, e aí agora eu preciso gravar, preciso romper com a gravação desse curso, sabe? Falando do devocional. Tem coisas que eu acho que são básicas e não precisa ser faladas. Mas quando eu fiz o planner, teve pessoas que falaram comigo assim: Raira, como faz devocional? Que não sabia. Então eu vejo que até mesmo às vezes o óbvio ele precisa ser dito. Só que tá sendo uma luta pra mim, sabe? Gravar o curso, de encontrar lugar pra gravar ou até mesmo pessoas pra poder gravar, romper com isso, sabe? Recursos e tudo mais. Então você que me ama, ora por mim, sabe? Toda vez que você lembrar, se o Senhor assim te direcionar, não compra guerra que não é sua não, tá bom? Só se o Senhor te direcionar e confirmar no seu coração, para Ele me dar a graça para eu gravar o curso. Se Ele te der alguma direção, uma palavra para você me entregar, pode também. Pois é, eu preciso romper com isso. Com o curso, voltar com a mentoria, ter tempo na vida, é muita coisa. Às quarta-feiras eu assisto gravado, pois tenho consagrado na minha igreja. Esse dia é no mesmo horário, mas estou acompanhando sempre. Amo fazer parte desse grupo da família abençoada. Gracinha, Cláudia. Amém. Fico feliz, viu? Mão no coração, feche seus olhos e repita assim comigo: Senhor Jesus, muito obrigada por esta palavra, que ela possa germinar em meu coração e produzir muitos frutos, a 30, a 60, a 100 por 1, em nome de Jesus. Pai, esta é a sua palavra, eu quero te agradecer por ela, que de fato ela possa germinar em nosso coração, nos livra de um coração ambicioso, sem caráter, que leva à destruição, porque sabemos, Pai, que a sua justiça é certa, e o Senhor, Pai, abate um coração soberbo. O Senhor leva à destruição, Pai, um espírito altivo. Nos dê, Pai, um coração simples. Nos dê um espírito manso, Pai. Nos dê sensibilidade ao Teu Espírito para caminhar debaixo da Tua mão santa e poderosa. Pai, que nós possamos ser alegres, que possamos ser doce e amável, Pai. Que possamos ser parecidos com o Senhor, em nome de Jesus. Que haja simpatia em nós, que haja, Pai, um olhar, sabe, com graça, que haja um olhar de amor dentro de nós. Nos ensina a ser compassivos, longânimos, que haja domínio próprio dentro do nosso coração. Nos ensina a ser pacientes, Pai, na situação do dia a dia, porque é tão difícil ter paciência, Pai. É tão difícil ter domínio próprio, mas todos aqueles que têm o Teu Espírito Santo, Pai, eles transbordam do fruto. Então, em nome de Jesus, faça-nos transbordar do fruto do Teu Espírito. É o que eu te peço nesta manhã, em nome de Jesus. Eu abençoo cada lar, cada família aqui representada e tudo, Pai, que leva o nome e sobrenome dos Teus filhos. Em nome de Jesus. Esconda eles, Pai, na fenda da rocha e livra eles de todo levantar satânico, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a vida de vocês. Deus abençoe. Ei, senhor Alex, você está sumido, hein, Alex? Não some muito não, hein? Deus te abençoe, meu irmãozão. Beijos, beijos e mil beijos. Beijos, Carla. Obrigado por ficar aqui, viu, comigo. Fico feliz. Beijos, Lila, Simone, linda. Beijos. Beijos, Ana. Beijos, Cláudia. Fiquem com Jesus, Renatinha, Roberta, Suelen. Mil beijos.
Ei, meu pastor, cheguei hoje, meu pastor, cheguei agora, já caí de paraquedas na live. Deus te abençoa, meu irmão, José Antônio. Feliz, viu, José, de você ter participado da live com a gente, tá?